Conversa direta, volta no segundo bloco, conversando com o professor Carlos Nascimento, mestre em Engenharia da Produção, especialista em finanças. O papo está muito agradável e nós vamos voltar aqui, professor, à questão da planejamento familiar, consumo, desejo e essa questão da descartabilidade, essa nossa sociedade que descarta tudo, né? Então, esse modelo de sociedade, ele também não impacta as finanças das famílias, das pessoas? Totalmente. Quer dizer, a nossa geração, nossos pais, gostavam de preservar o bem que ainda útil, sem problema, atendia às necessidades do consumo, atendia às necessidades das famílias. Essa cultura hoje do descartável é a troca por algo similar, muito parecido, igual, para o mesmo fim, sem necessidade. E isso, com certeza, vai impactar no orçamento, na renda, porque a geração acaba se endividando cada vez mais, motivada ao consumo e, de certa forma, motivada a descartar mesmo, descartar. Exemplo claro de celulares, né? O celular, a troca constante de um celular, certo, tem tecnologia nova, né? Mas às vezes o celular não tem 6 meses e atende perfeitamente a necessidade, mas a necessidade de trocar por uma inovação faz com que descarte e acabam se desfazendo antes mesmo de pagar. E já assumem uma nova prestação, ou seja, ficam com 2 prestações por conta de querer acompanhar o desenvolvimento, tecnologia ou novidade só, né? Ou apenas uma novidade, apenas uma vaidade. Uma vaidade. Exatamente. Isso compromete com certeza a renda de uma geração, E além da questão da renda, não tem aí uma questão da sustentabilidade até do desenvolvimento e do meio ambiente, porque nós, como agora vamos falar de uma maneira mais global, né? Se o modelo é esse, é descartar tudo, nós não estamos aí fazendo uma pressão também imensa dos recursos naturais que são, né? Então, a gente sabe que os recursos são limitados e os desejos ilimitados. E essa vontade de consumo, esse descartável, faz com que ainda mais fique difícil a busca pelo recurso natural, que está cada vez mais escasso. Eu costumo até falar, extrapolando e exagerando um pouco, que a água já foi um bem natural gratuito, né? E hoje pagamos, por quê? Porque a poluição e tudo mais, né? E aí, extrapolando ainda mais, né? De tanto extrapolar a utilização dos recursos que não se renovam na mesma velocidade do consumismo, é exagero, mas daqui a pouco nós vamos estar pagando para respirar, né? Para respirar, porque puro. vamos colocar Quem ar quiser puro. ar puro, paga uma taxa, né? E você vai ter lá, quem sabe, um purificador de ar na sua casa. Sim. Né? Máscaras de oxigênio puro para poder respirar. Né? É a sociedade do absurdo, né? Sim. E voltando para as finanças pessoais e familiares, como então equilibrar as finanças, né? O senhor dá palestras e aulas e é possível fazer com que o seu dinheiro renda, que seus recursos, o seu salário caiba no seu mês? Caiba no mês. Então, como fazer isso na prática, professor? Tem algumas dicas aí, conselhos? Sem dúvida. É planejamento. Passa pelo planejamento. Então, o primeiro passo é não se desesperar. Então, assim, o orçamento furou, ou seja, faltou dinheiro no final do mês. Né? Acabou o dinheiro e tem mês ainda. E ainda sobra dias no mês, e as contas, e faltou dinheiro. Normalmente, o passo do desesperado é procurar o dinheiro fácil. O dinheiro fácil para completar um mês. O dinheiro fácil é caro. Tá? Então, esse não é o caminho. O caminho seria o planejamento. Então, como é que se faz esse planejamento? Pega todas as contas. Quanto tem para pagar? Quais são os vencimentos? E parte primeiro para a negociação.
ver se pode pagar, o que pode pagar, questão de estender o prazo, trocar contas, né? Hoje é possível até trocar de banco, credor, né? É portabilidade? Que Isso, chama a portabilidade de contas. Suas dívidas. Das dívidas. Então, estende o perfil, mas para caber no orçamento. Claro que isso tem um custo, vai pagar talvez juros um pouco maior, mas cabe no orçamento, ou seja, não vai faltar dinheiro. Então passa pelo planejamento, e o planejamento é essencial. Dentro de casa. A dona de casa, desde o planejamento das refeições, planejamento da utilização da máquina de lavar roupa, o planejamento do banho, né? A utilização de lâmpadas mais econômicas, né? Tudo isso é o planejamento que vai ajudar a fazer com que caiba o dinheiro da renda no orçamento até o final do mês. E junto com isso, né, professor, quando se está fazendo planejamento, também uma reflexão, né, quem sabe, da sua cultura pessoal, do perfil de consumo da família. Será que estamos consumindo além o necessário, não tem muito supérfluo no meio, né? É nessa hora que a família tem que sentar, conversar e ver aonde que está escoando o dinheiro da família. Então, assim, estamos abusando dos supérfluos, estamos fazendo compras além do nosso limite, além do necessário. Então, isso é bom para a família. É bom a conversa entre pais, filhos, esposa, a família é que vai resolver. Isso é um planejamento da família. Da família. Não do provedor. Não do provedor. Exatamente. Tem que ter a participação para que haja engajamento. Comprometimento. Senão não vai chegar, né, ao resultado esperado. E essa cultura familiar, quer dizer, a família sentar, a família planejar, a família começar a aprender a fazer contas em conjunto, a família estabelecer prioridades, né? Porque quando se discute internamente os desejos da família, os desejos do adolescente, da criança que está assistindo o filminho em quadrinhos e tem as propagandas de bonequinhos e brinquedinhos e todos acabam criando desejos que o marketing provoca. Essa cultura vai depois impactar na formação profissional dessas crianças que um dia ocuparão cargos de gestão. Não tenho dúvida, porque assim, se começar a educação dentro de casa, tá, facilitará uma nova geração de pessoas preocupadas em planejar as suas despesas, planejar a sua renda, por que não planejar a sua viagem? São grupos de consumo que têm que ser planejados. Então, vai de lazer, alimentação, escola, mas tem que ser planejado. E uma nova geração vindo de uma família que planeje, com certeza vai facilitar mais tarde a vida do profissional. Quando entrar ao mercado, quando passar por uma faculdade, ele vai entrar mais preparado já. E isso vai formar pessoas melhores no futuro. Então, no próximo bloco, nós aproveitaremos aqui os conhecimentos do professor e nós vamos entrar na questão da gestão financeira nas empresas. Aí o nosso foco vai ser corporativo, então nos aguarde.